Viajar para o exterior, estudar outras línguas, fazer uma graduação em universidades estrangeiras são algumas possibilidades dos estudantes de hoje. Mas tudo tem que ser planejado. A escolha da acomodação, os gastos com transporte e alimentação, para que não surjam surpresas durante a viagem. Intercâmbio e a rotina dos estudantes fora do país é o tema do nosso programa de hoje. Está no ar, Antenados. O Antenados está no ar e hoje o programa vai falar sobre o dia a dia dos estudantes que tiveram experiências profissionais ou acadêmicas fora do Brasil. Para conversar com a gente, Kelly Barcelos, especialista em intercâmbio da agência Daqui para o Mundo. Obrigado pela presença, Kelly. Eu que agradeço. E dos convidados, Guilherme Tamer, Mayara Rovik, Renata Salles, Eric Vanderlei, Luiz Neto e Deisiane Sabino. Alguém aqui já fez intercâmbio ou tem vontade de fazer? Eu nunca fiz e tenho vontade de fazer. Eu já fiz 2 intercâmbios. Fez 2? Já fiz também. Entendi. Kelly, quando o estudante decide fazer intercâmbio, quais são as primeiras coisas que ele tem que pensar? Quais documentos ele tem que ter em mãos para poder fazer esse tipo de viagem? Bom, em primeiro lugar, o passaporte é o documento imprescindível para qualquer tipo de viagem. Se for aqui América do Sul, não precisa só o RG por causa do acordo do Mercosul. Outra questão importante é perceber qual o clima que a pessoa gosta. Não adianta a pessoa ir para o Canadá no inverno rigoroso se odeia o frio. E qual foi o processo de preparação que vocês tiveram para fazer intercâmbio antes da viagem? Eu pesquisei bastante na internet sobre o lugar. Coisas básicas, cultura, tipo de alimentação, essas coisas básicas para chegar lá e não ficar tão perdido, mas não tem como. Entendi o seu, Renata. A mesma coisa, eu pesquisei bastante qual intercâmbio que eu queria, que lugar que eu queria ir. Também fiz meio processo para convencer meus pais, que foi a parte mais difícil. Entendi. Para vocês, qual preparação? Bom, eu não fiz intercâmbio, eu tenho vontade de fazer e eu tenho várias dúvidas com relação ao processo, principalmente de tirar o passaporte. E eu gostaria de perguntar para ela onde você ficou quando você fez? A primeira vez que eu fiz intercâmbio, eu fiquei numa cidade chamada Eastbourne, fica perto de Londres. E a segunda vez eu fiquei em Orlando. Sim, mas você ficou em residência? Você ficou com um grupo de... A primeira vez foi numa casa de família. E a segunda foi numa casa que eu morei com 5 brasileiras, todas estavam participando do mesmo intercâmbio que eu. Ah, legal. Kelly, quais são os melhores lugares hoje para você fazer intercâmbio? Os melhores lugares são aqueles mais tradicionais, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, para a língua inglesa. Para a língua espanhola, continua sendo a Espanha, em primeiro lugar, e depois aqui a América do Sul, que os preços são bem atrativos. Entendi. Quais os países que vocês fizeram intercâmbio que vocês têm vontade de fazer? Bom, eu tenho vontade de fazer um intercâmbio na Itália. Olha, vocês? Eu fiz Inglaterra e Estados Unidos. Eu fui para Inglaterra. Tenho vontade de ir para o Canadá. Tenho bastante vontade de ir para o Canadá, a Holanda e a Inglaterra também. Tenho vontade de ir para a Holanda e para a Espanha, principalmente. E como foi quando vocês chegaram nas cidades? Primeiramente é aquele... a ficha caindo. Tô aqui sozinho, vou ter que me virar e seja o que Deus quiser. Mas com o tempo a gente vai acostumando e acaba sendo mais fácil. Entendi. E agora a gente vai ver uma matéria que a equipe do Antenados fez com a engenheira de produção Karina Caproni momentos antes de embarcar para o intercâmbio. Com passagem comprada e viagem marcada para o dia seguinte, Karina Caproni, engenheira de produção de 23 anos, faz os últimos preparativos para a mala de 5 semanas. Ela vai fazer um curso de línguas na cidade de Vancouver, no Canadá. Os objetivos nesse intercâmbio são aprimorar o meu idioma, no caso o inglês, conhecer uma nova cultura
e melhorar também o meu currículo profissional. Dentre todas as pesquisas que eu fiz de países, eu tive interesse por outros também, só que o Canadá, eu fui informada que é um país que tem baixo índice de violência e comparado também o preço era um dos mais atrativos para o meu bolso também no momento. A agência que eu fechei, ela me orientou a ficar em casa de família pelo fato deles serem pessoas muito receptivas, alegres, assim como nós somos na nossa cultura aqui no Brasil. Então eu preferi também, para ter um maior desempenho, um maior desenvolvimento lá, ficar na casa de família. Bom, hoje como eu trabalho numa multinacional e eu vejo que o nosso dia a dia é com contato direto com o pessoal de fora, de outros países, eu acredito que aperfeiçoando o meu idioma e também conhecendo outras culturas, vai sim me dar novas oportunidades no mercado de trabalho. Tudo pronto, documentos checados, chegou a hora de Karine embarcar. O que fica agora é a saudade da família. Kelly, são 3 tipos de acomodação, como a Mayara disse, as casas de família, os hotéis e as repúblicas estudantis. Quais são os prós e os contras de cada acomodação? Isso é uma boa pergunta, porque isso aí é um fator fundamental para o sucesso de um intercâmbio. Eu sempre recomendo ficar em casa de família, as famosas homestay. Por quê? Lá você vai ter o contato com a família local, você vai ver como a família interage diariamente, você vai ser obrigado a falar o idioma todo dia, mesmo que você nem esteja com vontade de falar, vai ter que falar good morning, explicar como é que foi o dia. A desvantagem é, você não vai ter tanta privacidade. Residência estudantil é legal se a pessoa já souber falar um pouquinho do idioma, porque na residência estudantil pode ser que tenha outro brasileiro, e aí vai falar português. O hotel a gente nunca recomenda para um intercâmbio. Porque o hotel a pessoa fica isolada e não vai falar com ninguém, não vai ter interação, que é o motivo do intercâmbio. E vocês que já foram, ficaram em quais tipos de acomodação? Como é que foi essa habitação de vocês? Eu fiquei numa casa de família e da última vez que eu fiz, eu fiquei com 5 brasileiras numa casa. Sim, mas aí você conseguiu estudar a língua tranquila? É porque eu não ficava muito tempo em casa, então foi o que ela falou, quando eu estava na casa era só português. Mas eu fiz muita amizade com o pessoal de outros países, então eu vivia na casa deles também, então eu praticava bastante por causa disso. E você, Luiz? Eu fiquei em casa de família. Casa de família também. Foi muito bom. Eu acho que foi principalmente isso que ajudou a melhorar bastante o inglês. E vocês, quando forem, já têm ideia do tipo de acomodação que vão escolher? Eu gostaria de ficar em casa de família. Como ela falou, a gente aprende não só a língua, mas também da cultura daquele lugar que a gente está. E qual foi o curso que vocês fizeram? Eu fiz um curso de inglês no primeiro intercâmbio, no segundo eu fui, na verdade, para trabalhar. Entendi. Você, Luiz? Eu fui para curso de inglês também. E foi o que vocês esperavam? Foi, sim. E o Antenados ele vai para um rápido intervalo. Na volta a gente continua conversando sobre intercâmbio. Não sai daí. O governo brasileiro proporciona 2 programas que levam estudantes para estudar no exterior, chamados Jovens Embaixadores e Ciências Sem Fronteiras. O primeiro irá levar os estudantes para Washington, nos Estados Unidos, para cursar o ensino médio. E o segundo projeto dará 75 mil bolsas de estudo para diversas universidades norte-americanas. A Fundação Botim foi fundada em 1964 pelo atual presidente do Banco Santander, Marcelino Botim Sanz Salduola. Seleciona 40 universitários da América Latina para o intercâmbio de 5 semanas na Espanha, focado em gestão pública.
Para mais informações, acesse o site www.fundacionbotim.org. E o Antenados está de volta. O tema de hoje é intercâmbio. Kelly, quais os melhores lugares para quem deseja fazer um intercâmbio cultural? Bom, os melhores lugares atualmente são aqueles mais tradicionais: Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, para quem pretende aprender a língua inglesa. Já para quem pretende estudar espanhol, Espanha e América do Sul, que tem os preços bem atrativos. E para conhecer a cultura local, quais os lugares mais procurados? A cultura local? Inglaterra, o pessoal costuma ficar, as nossas escolas sempre ficam bem no centro da cidade, para que as pessoas consigam ir nos pontos turísticos muitas vezes a pé. Deisiane, você tinha falado no primeiro bloco que queria ir para a Holanda. O que te fez escolher a Holanda? Bom, primeiro o fato de ser uma cidade de primeiro mundo, né? A qualidade das pessoas, a qualidade de vida deles, acho que é o ponto principal que me atrai. Em qual cidade italiana você gostaria de ficar? Em Milão. Mas e por que Milão? Bom, pelo que eu pesquisei, lá tem um dos melhores cursos de cinema do mundo. Entendi. Vocês que queriam o Canadá, tanto o Guilherme quanto o Eric, algum motivo especial? Eu gosto muito da fauna de lá. Eu acho um país bonito, por ser um país montanhoso, de florestas. A cultura de lá também, que é mistura de francesa com inglês. Eu acho bem interessante você entrar num lugar que você não vai pegar só uma cultura, mas outras. E também o interior de lá, que é fantástico. Aquele neve, aqueles tipos de sorvete que eles fazem pela própria neve. Eu acho bem legal isso. E de você, Guilherme? Eu também, todas essas coisas. E o frio também, acho que é o principal, que eu gosto muito de frio. Isso é sensacional lá. É o principal. E qual era a rotina de vocês que já fizeram o intercâmbio? A rotina, o dia a dia de vocês lá nas cidades? Nesse último intercâmbio que eu fiz, eu não tinha muito certo uma rotina, porque o horário de trabalho, cada dia era um horário totalmente diferente. Tinha dia que eu trabalhava de manhã, tinha dia que eu trabalhava de madrugada. Então, assim, eu não tinha muito a rotina certa. Mas eu ia trabalhar, depois eu saía com os meus amigos, eu tentava sempre, ao máximo, assim, aproveitar o lugar, conhecer lugares diferentes na cidade, tirar o maior proveito que eu conseguisse. E você, Luiz? Eu fui na Inglaterra, de manhã eu ia para a escola, normal, e à tarde, durante terça e quinta, eu procurava conhecer os lugares, porque segunda, quarta e sexta eu treinava, eu fui também jogar rugby lá, que na Inglaterra é muito bom, e praticamente segunda, quarta e sexta eu perdia as tardes. Mas sexta-feira, sábado, assim, eu costumava sair à noite também, e era muito bom. Quais foram as maiores dificuldades que vocês tiveram nesse período? No primeiro mês, para mim, foi a adaptação. Com o frio, também o frio, a cultura, a alimentação totalmente diferente. Mas, com o tempo, foi aquela coisa mesmo de chegar só no primeiro mês. Depois você acaba acostumando e fica tudo ótimo. E você, Renata? Para mim foi muito, eu nunca tinha morado sem meus pais, assim. Então, ficar longe deles, no primeiro momento, foi um choque, aprender a me virar. E também a questão do idioma, porque você passa a vida inteira estudando inglês, quando você chega lá, você não entende nada que as pessoas falam. Então foi um choque muito grande para mim. E vocês têm algum tipo de receio para quando vocês forem fazer intercâmbio? Esse do inglês, porque a gente passa quase 8 anos da nossa vida estudando, para chegar lá a gente pensa que não vai saber nada. É isso que eu fico com um pouco de medo na hora de chegar lá. Porque na escola você fala uma coisa lá, né? E o fato de ficar longe dos pais pesa muito, né? Porque a gente está sempre ali convivendo, tem quem a gente conhece todos os nossos modos para ajudar. Você vai para longe, você não conhece ninguém, ninguém te conhece, ninguém sabe as suas manias. E aí, por exemplo, você fica numa casa de família, você vai ter que se adaptar a tudo, porque ninguém vai se adaptar a você. E acho que esse é um receio bem... É quando você se toca, você percebe que você está sozinho ali, que você vai ter que... ou você se vira ou você se vira, acho que é o... É a mágica do intercâmbio. É uma coisa sensacional que depois você acaba vendo que você consegue. É verdade. E Kelly, qual que é a média de preço para quem quer fazer intercâmbio no tempo de um mês ou 6 meses ou no período de um ano que são os mais procurados? É que nem apareceu ali na reportagem, hoje em dia, curso de curta duração, Canadá é o mais indicado, o preço é bem abaixo. Um mês de curso com acomodação incluída sem a passagem aérea fica em torno de R$4.000.
Nos 6 meses, no ano, esse preço como é que fica? Aí aumenta um pouco se a pessoa for fazer para 6 meses, até o visto também é diferente. Entendi. Vocês gastaram o que esperavam ou gastaram a mais, a menos? O meu segundo intercâmbio acabou saindo bem em conta pelo fato de como eu trabalhava lá, acabou não ficando tão pesado. O que eu ganhava servia para cobrir os meus gastos lá. Então acabou saindo em conta por causa disso. Nem o seu Luiz. Eu acho que o que a gente tinha planejado saiu tudo certo, foi tudo ok. Saiu tudo. Entendi. E além do curso, quais foram as outras experiências que vocês trouxeram para o Brasil? A experiência cultura mesmo, cultural. Daquilo que você chegar num lugar para você passar por uma pessoa, você pedir licença, você falar obrigado por motorista do ônibus quando você sai do ônibus. Essas coisas que normalmente aqui não é muito normal. Você pede uma informação, você obrigado, por favor. Essas coisas da cultura mesmo inglesa que eu fiquei apaixonado e trouxe para cá e estou usando bastante. E você, Renata? É a mesma coisa isso da cultura inglesa, que você fala por favor e obrigado por tudo, e se você não fala é uma ofensa muito grande para eles, então isso daí mudou muito para mim. E também aprender a me virar, assim, tipo, antes eu não cozinhava, não arrumava minha cama, nada, e depois que eu comecei a conviver com outras pessoas eu tive que aprender isso. E Kelly, com os países da Ásia apontando como tendência mundial, como o Japão, a China e a Coreia, existe um aumento de pessoas que querem fazer intercâmbio nessa região? Sabe que não? Não. A gente fica aí com esse boom do mandarim, que vai vir essa demanda, e a gente está aguardando essa demanda que ainda não apareceu. A dificuldade do idioma, ela faz com que as pessoas tenham receio de ir. Então. Acredito. E a questão do choque cultural também, que as culturas são muito diferentes, a oriental e ocidental, então ainda tem esse distanciamento. E como vocês mantinham contato com a família nesse período que estavam fora? Eu ligava bastante pelo Skype para eles. Era o jeito mais fácil. Entendi. Para mim é a mesma coisa, por internet ou também que eu tinha um chip lá, às vezes eu conseguia ligar. As redes sociais, então, facilitam Bastante. esse contato quando vocês estão fora. E a Renata disse que chegou a trabalhar. Como é que foi essa experiência sua lá fora? Então, eu trabalhei na Disney, né? Foi muito legal, assim, porque por ser uma empresa com tanto nome, tem muita coisa a ensinar. E qual era a sua função lá? Eu trabalhava operando os brinquedos, eu trabalhava em 3 brinquedos. Mas trabalhava com o público brasileiro ou com o pessoal de qualquer lugar? De todos os lugares. Tinha muito brasileiro que procurava a gente, por ter poucas pessoas que falam português lá, então tudo que acontecia, falava português ou espanhol, eles acabavam levando pra gente tentar resolver a situação. Em Liz, você jogava rugby, né? Isso. Você continua praticando aqui? Continuo praticando aqui. Quando eu fui para lá, eu já jogava aqui. Fui lá, colhi muita experiência, trouxe para cá e eu estou usando aqui. Bem legal. E Kelly, quais tipos de empregos brasileiros costumam conseguir no exterior? Então, atualmente, há 3 países que é possível o estudante sair daqui com permissão de trabalho: Irlanda, Canadá e Austrália. É preciso preencher alguns requisitos, estar matriculado num determinado tempo de curso, e ao chegar lá é diferente do programa da Disney, que a pessoa já sai daqui com um emprego, né, pré-estabelecido. Esses não, ele tem a permissão de trabalho e lá ele tem que ir atrás, né, da colocação. Mas compensa procurar para aliar emprego e estudo mesmo fora do país? Compensa, principalmente, né, nem pela questão monetária, mas pela questão de interagir e falar o inglês diariamente com as pessoas locais. Entendi. Depois dessa experiência, vocês pensam em fazer outro intercâmbio ou morar fora de vez? Com certeza. Sim. Não queria nem voltar, mas então... Mais que um intercâmbio, vocês têm vontade de morar fora do Brasil? Sim, mas eu pretendo voltar. Eu tinha uma pergunta. Vocês sofreram algum tipo de preconceito por ser estrangeiro fora do país? Não, para mim, na Inglaterra, muito pelo contrário. Você falava que era brasileiro, era aquele, brasileiro, vem cá. Era bem aquilo. No geral, as pessoas eram bem simpáticas também. Querem aprender sobre a cultura brasileira e tal, é bem legal. As pessoas chegam a ter medo desse preconceito, isso impede que algumas pessoas façam intercâmbio, Kelly? Isso é uma questão. O meu primeiro intercâmbio foi em 2003 e eu senti um certo Brasil,
Lá tem macaco caminhando na rua, elefante. E em 2011, quando eu fui novamente, já era outro cenário. O Brasil está em voga, as pessoas estão falando bastante do Brasil. Todo mundo sabia do Brasil, é engraçado. Em qual lugar que você fez o O intercâmbio? primeiro foi Canadá e o segundo, Inglaterra. Ah, então com essa exposição que o Brasil teve, então melhorou muito a imagem do país no exterior. Muito. Às vezes, quando eu falava o cara do Brasil, tinha gente que até falava: o que você está fazendo aqui? Exatamente. Aqui está em crise. Exatamente. Volta pro Brasil, lá tá melhor que aqui. Isso é uma coisa que tá engraçada, é que hoje em dia eles estão vindo para trabalhar aqui, coisa que a gente fazia 20 anos atrás lá. Verdade. E Kelly, com as Olimpíadas, a Copa chegando, é comum que venham pessoas fazerem intercâmbio no Brasil? Ainda a gente não está muito preparado para isso. Nós não temos escolas de português para estrangeiro em tão número quanto os brasileiros vão para lá para aprender inglês. Ah, tá. E como vocês já acham que seria a receptividade do povo brasileiro para o estrangeiro? Acho que seria bem interessante. Eu acho que, da mesma forma como eu fui recebido lá, eu queria poder receber alguém aqui e tratar da mesma forma, carinho. Você também, Renata? Também acho bem legal. Tipo, o brasileiro é muito receptivo e eu acho que do jeito que eu fui recebida, eu também gostaria de receber uma pessoa. Vocês, Mayara, Eric? Sim. Seria legal ter essa experiência, mostrar um pouco da nossa cultura agora para eles. E vocês que estiveram fora, alguém que vocês conheceram lá mostrou interesse em vir para o Brasil? Sim, eu tenho alguns amigos que eles estão falando toda hora que vão vir para cá, querem vir para cá conhecer. Mas só para fazer o intercâmbio cultural, não para estudar? É, para trabalhar, na verdade, é o que eles queriam. Para conhecer um pouco da cultura, eles falam bastante vir para cá. Eu também conheço um pessoal que até aqui da América do Sul, Central, México, Chile. Eles estão querendo vir para cá para conhecer o país, para a Copa do Mundo. O pessoal da Suíça também, Alemanha, estão bastante interessados em vir para cá. Kelly, quais são as dicas que você dá para quem deseja fazer intercâmbio? Primeiro lugar é não ter medo. Medo do desconhecido é encarar, e como eles falaram, eu já passei por essa experiência, é difícil. Sempre quando alguém me procura, eu falo das vantagens, é maravilhoso, só que até chegar lá todo mundo quer viajar, mas poucos vão. Muito mais pelo medo, porque hoje em dia dá para pagar passagem 10 vezes, intercâmbio em 10 vezes, está bem facilitado. Né? Mas tem muita gente que ainda tem muito medo, muito receio de eu não conheço a língua, eu não conheço o idioma. Mas a gente chega lá, a gente faz a língua dos sinais na primeira semana, a gente consegue já se comunicar. Então, assim, a primeira coisa que eu falo é não tenha medo. Entendi. O nosso programa vai ficando por aqui. Kelly, você tem algum tipo de contato que você pode deixar para quem deseja fazer intercâmbio? Claro, a gente tem o nosso site, que é o www.daquipromundo.com.br. Telefone, e-mail? Telefone é o 11 3476 0079 e para mandar um e-mail direto, contato@daquipromundo.com.br. A gente também tem o perfil no Facebook, só procurar Daqui Pro Mundo, e o Twitter também. Eu agradeço a presença da Kelly. Obrigada. E dos nossos convidados também. E se você aí de casa quer dar alguma opinião ou tirar dúvidas, curta a nossa página no Facebook ou mande um e-mail. O Antenado fica por aqui, até o próximo programa.